Podcast Arte Debater desta semana traz Bibi Blue, a líder da Bibi Jazz Band, que se apresenta neste domingo no Butiá, em Itapuã, no pôr do sol, às 18 horas. Primeira pergunta para minha convidada Bibi Blue, da Bibi Jazz Band, que se apresenta no Butiá neste domingo à tardinha, é sobre esse show Parla Più Piano, jazz italiano das décadas de 60 e 70. Bibi, explica para o público que ainda não conhece esse tipo de música, ou estas canções, ou também o Butiá. Explica um pouco como vai ser este Parla Più Piano. Olá, Luiz. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite da entrevista. Eu e a Bibi Jazz Band te agradecemos por isso. O Parla Più Piano é um show composto por 16 músicas, trazendo o cancioneiro popular italiano, que não são necessariamente, originalmente, jazz em italiano. A gente fez os arranjos para jazz e trouxe para o universo do jazz, né? Tem músicas como Via Com'è, que é do Paolo Conte, que é um cantor e compositor italiano de jazz. Tem a Canzone per te, que ficou conhecida na voz do Roberto Carlos, né, quando ele ganhou o Festival de Sanremo em 68. Ele compôs 12 músicas em italiano. E ele trouxe essa música que na realidade é do Sérgio Endrigo. Então tem Canzone per te, a própria Parla Più Piano, por eu ser fã do filme, da trilogia do Poderoso Chefão. E também tem algumas músicas como, por exemplo, Tic to Tic, que todo mundo conhece em inglês, e a gente transportou para o italiano. Tá? Então tem alguns estándares de jazz passados para o italiano, e tem o cancioneiro popular, da música popular italiana, trazidas para o universo do jazz. Como segunda pergunta, Bibi, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco mais da sua história, da sua trajetória, deste lado doble chapa, e de também cantar o jazz e outras canções, né, standards em todas as línguas, em quantas línguas você canta. Gostaria que o nosso público do podcast Arte Debater soubesse dessa tua carreira prolífica. Bom, eu vim morar no Brasil com 16 anos, eu sou uruguaia, autodidata, eu não buscava a música, eu na realidade tive várias profissões, uma delas foi dentro da Folha de São Paulo, em São Paulo, como chefe do departamento de pesquisa de mercado. E na época que eu morava em São Paulo, tinha alguns amigos que me diziam que eu era afinada, alguns amigos músicos. Eu fiz na época um teste para o coro da USP, e desde que eu tomei essa decisão de sair da Folha para entrar no coro, eu nunca mais voltei. Então, até hoje eu tenho formações em coros, o coro da USP, o coro profissional de Florianópolis também, cantei em montagens de ópera, entrei no canto lírico, depois eu ia largar de novo, e aí apareceu uma oportunidade para tocar na noite com uma banda de rock, cantei muito tempo rock and roll, e quando eu cheguei na época a morar na Serra Gaúcha, eu sempre tive o jazz como uma paixão. E como as paixões não se explicam, né? Essas paixões sempre sempre teve guardadinha, sempre foi uma ouvinte de jazz, sempre foi uma apaixonada pelo estilo, de verdade. Então, só em Caxias do Sul que tive a oportunidade de conhecer os músicos que compõem a Bibi Jazz Band, especificamente o André Viegas, que é um guitarrista, e a gente saiu tocando, a gente estava ensaiando para um outro show que não era de jazz, e a gente saía tocando assim, de brincadeira, Stella by Starlight. Aí a gente acabou gravando um vídeo, que é um standard de jazz conhecido, e daí a gente não parou mais. Atualmente a gente está cantando em inglês,
Tem uma versão também em português de uma música do Ney Lisboa, que eu sou assim, apaixonada pelo Ney, que se chama A Verdade Não Me Ilude, que tu mesmo viu no Festival de Jazz de Gramado. A gente está lançando uma série de vídeos em espanhol, porque ao final de contas eu me dei conta que eu cantava em inglês, agora a gente vem com o repertório em italiano, e eu estava cantando em português. Esta doble chapa é metade brasileira e metade uruguaia, então eu não cantava em espanhol. Então tem uma série de músicas e uma série de um repertório que eu tenho muita vontade de cantar em espanhol, coisas do Spinetta, coisas do Drexler, coisas do Rubén Rada, que é um músico uruguaio que não é tão conhecido aqui. Enfim, atualmente é espanhol, inglês, português e italiano. Eu sempre tive facilidade para as línguas e eu resolvi aproveitar essa versatilidade e procurar sempre inovar de alguma forma, reinventar, não oferecer sempre a mesma coisa para as pessoas, né? Eu faço música para pessoas, né? Então brincar com isso, brincar com essa possibilidade. Quando não está no universo do jazz ou com arranjos de jazz, a gente traz para esse universo e podem se preparar porque está vindo coisa boa por aí. A gente está com um último standard trabalhando agora em estúdio que é All of Me, que em espanhol passou a ser Toda Yo, e ele está todo em espanhol, essa música. Então a gente vai acabar apresentando no Butiá também, apesar de que agora o repertório é em italiano. Então, mas a gente já quer mostrar isso para as pessoas também e podem se preparar que tem bastante coisa boa por aí. A minha terceira pergunta tem a ver com a apresentação da BB Jazz Band. Tem um clima todo diferente, as canções, a explicação sobre as canções, a linguagem que tu dá, a interpretação, os figurinos que são irreverentes, são marcantes. Queria que tu contasse um pouco dos shows da BB Jazz Band. Bom, os próprios shows da BB Jazz Band a gente procura um diferencial, né? Senão a gente algum diferencial não somente de ponto de vista técnico, e sim de um ponto de vista de comunicação com as pessoas. Eu não quero somente que ou críticos ou pessoas que curtam e entendam sobre estilo, o que compõe entender sobre estilo, mas eu quero aquela pessoa que nunca escutou jazz. Eu quero aquela pessoa que nunca teve o hábito de comprar um CD ou baixar uma música ou escutar Monk, ou escutar Coltrane, ou escutar enfim, tanto da música instrumental como ou, por exemplo, do jazz canção. Me interessa esse tipo de pessoas. Então, por isso que talvez a gente tente apostar na versatilidade da língua, tente apostar, não sei se nos figurinos, a não ser que seja um show especial, como foi o ano passado, que a gente fez no Estúdio Clio, né, o All of Jazz, que daí a gente foi grande, né, aí a gente botou um pianista, um trio de sopros, né? Revimos a história do jazz com projeções num telão, ou seja, era um espetáculo audiovisual, né? Justamente para que a coisa pudesse chegar naquele tipo de público que não tem o hábito de escutar. Então, normalmente os shows a gente pensa dessa maneira, que podemos oferecer para as pessoas. Eu não faço música para músicos, eu faço música para pessoas. Então, talvez no investimento da língua, talvez num universo um pouco mais popular do repertório, ou, por exemplo, atualmente eu canto músicas, por exemplo, que tem o Monk, músico, pianista famoso de jazz. Então, para que possa chegar esse artista nas pessoas que não escutam jazz. Então, mais ou menos seria essa onda da BB Jazz, né? Nessa resposta, BB Blues falou das músicas de Monk musicadas e, quando quis dizer, letradas. Ela mandou uma correção, uma errata, e agora seguimos a próxima pergunta.
Para finalizar, uma pergunta sobre o jazz em si, né? O jazz no Rio Grande do Sul está bastante valorizado de novo, já teve umas fases em baixa, com poucos lugares. Queria que tu falasse um pouco de como anda a cena jazz e por onde andas fazendo shows. A cena jazz eu vejo ela valorizada, porém precisamos de mais. Precisamos de mais festivais, precisamos de mais espaço, porque a gente depende, muitas vezes, de estar tocando em pubs, em lugares que tenham, que estejam oferecendo o estilo. E a gente precisa de mais espaço, eu acredito. Eu posso falar de mim, certo? Acredito que as outras bandas, tanto instrumentais como o jazz canção em si, ele precisa de mais espaço ainda, por mais que nesses últimos 2 anos ele tenha crescido mais. Talvez eu tenha, não querendo ser chata, mas já sendo, gostaria, e o que às vezes me deixa um pouco chateada, é que precisamos mais espaço para mulheres, tanto mulheres instrumentistas como mulheres cantoras. Tem bandas de jazz femininas, tem produções femininas, tem várias instrumentistas dentro do universo do jazz, mas a gente não escuta falar, né? A gente não tem ainda não teve a importância que precisa ser dada nesse momento para mulheres dentro do universo do jazz, como para mulheres dentro do universo em geral, dentro das profissões. Então, sim, ele vem crescendo, ele está crescendo. Nos últimos 2 anos ele teve mais visibilidade, mas independente do gênero, a gente precisa de mais. E agora, sim, falando de gênero, eu diria que precisamos de mais mulheres, mais destaque para mulheres, tanto na parte, como eu falei, de instrumentistas como de cantoras, né? E eu sei que Porto Alegre tem uma banda de jazz feminina, não se escuta falar dela. Tem muitas boas mulheres na produção dentro do jazz e não se escuta muito falar delas. Então a gente precisa de mais espaço, com igualdade de disputar desse espaço, né? Com competência, né? Certamente todos temos, né? Precisamos desse tipo de abertura. Precisa se abrir um pouco mais o leque, para que todos possamos ganhar e possibilitar que chegue cada vez mais nas pessoas, né? O podcast Arte Debater teve a apresentação de Luiz Gonzaga Lopes, com a entrevistada Bibi Blue e técnica de Israel Mesquita.